acontece em São Paulo. Olá, eu sou o Regis Salvarani e você está no podcast Acontece em São Paulo, que conecta você às principais ações que impactam a vida de quem vive, trabalha e circula na maior cidade do Brasil. Neste episódio de estreia, vamos falar sobre um tema que toca a vida de todos nós: saúde pública. Mais do que isso, vamos falar sobre inovação, agilidade e cuidado humanizado. A Prefeitura de São Paulo está apostando em tecnologia para transformar a experiência dos usuários do SUS. Para esse papo, recebemos Luiz Carlos Zamarco, secretário municipal de saúde, e também Marcelo Tacano, coordenador do programa Avança Saúde da Secretaria Municipal de Saúde. Vamos entender como essas mudanças estão chegando na ponta e impactando milhões de paulistanos. Muito obrigado pela presença, Zamarco, Tacano, sejam bem-vindos. O Regis, que agradeço a oportunidade da gente estar podendo falar um pouquinho da saúde do município de São Paulo, das inovações, das ampliações, do que a gente já cresceu nesses últimos anos. São Paulo tem 12 milhões de habitantes, hoje 1.055 equipamentos de saúde, é uma cidade complexa, com várias realidades que você tem que pensar quando você vai discutir saúde, né? Então eu sempre dou esse exemplo. Quando a gente fala da saúde próximo da Avenida Paulista, nós estamos falando de uma realidade. Quando você afasta para as regiões mais periféricas, você tem que pensar a saúde de uma outra forma, para um outro público, para uma outra realidade. Então, em São Paulo, a gente sempre pensou desta forma, avançando de acordo com as necessidades de cada região. E, para isso, nós tivemos aí, eu sempre dou como exemplo, nós começamos o Avança Saúde 1, pensando na saúde preventiva, investindo nos vazios assistenciais da cidade, principalmente nas regiões mais periféricas, onde nós tínhamos uma falta de equipamentos de saúde, tanto de unidades básicas de saúde, como de equipes de estratégia de saúde e como de unidades de urgência e de emergência. Então, São Paulo tinha esse déficit quando a gente começou a fazer o programa Avança Saúde, que o Tacano é coordenador desse programa. Nós começamos com o Avança Saúde 1, que foi visando a parte primária, a parte preventiva da cidade de São Paulo. Uma cidade grande como essa, você tem que investir na prevenção para que não aconteça as complicações de saúde que uma pessoa possa ter por não ter feito um diagnóstico primário e ter feito um tratamento preventivo. Então com o Avança Saúde, a gente começou fazendo esse trabalho, pegamos um investimento do Banco Interamericano de Desenvolvimento, o BID, foi o nosso primeiro programa que investiu, na época, 100 milhões de dólares, com uma contrapartida do município de São Paulo de 100 milhões de dólares. Nesse programa de investimento, que vislumbrou no primeiro momento a ampliação das unidades básicas de saúde e as ampliações das nossas UPAs, que nós saímos de 3 UPAs que nós tínhamos quando iniciou esse programa, para hoje ter 34 UPAs, e nesse próximo mandato do prefeito Ricardo Nunes, nós chegarmos a 45 UPAs. Então, essa é a nossa proposta para a cidade de São Paulo. A UPA, ela está prevista, cada UPA, para 300 mil pessoas. Então, com 45 UPAs, a gente vai ter uma cobertura muito grande da cidade, permitindo que a população tenha acesso. Hoje você pode verificar já um resultado dessas UPAs na cidade de São Paulo, que são, cada UPA que nós abrimos, nós temos aí 27 leitos nessas UPAs. Então, regionalizando mais o atendimento, levando o atendimento para mais perto da onde moram os cidadãos, você consegue atender melhor e desafogar os hospitais ao mesmo tempo, né? Exatamente, né? Então você vai dar um atendimento humanizado para a população, uma qualidade de atendimento e uma segurança para o profissional. Então, qual era a nossa maior dificuldade? De você fixar profissional nas regiões mais periféricas, por conta, além de ser uma região fica distante da região central,
o paciente, o funcionário, o médico, o enfermeiro, ele não tinha uma segurança de atendimento porque ele tinha que atender um grande número de pessoas num espaço pequeno. Eu sempre dou um exemplo, né? Os espaços não são elásticos. Por mais que eu queira atender todo mundo, vai chegar uma hora que não vai caber dentro daquele espaço, e aí começa a dificuldade e começa os atritos, paciente e equipe que está trabalhando. Então, você tem que dar essa condição para que o paciente não fique estressado e não corra o risco de não ter um atendimento, e que para o profissional tenha a segurança de prestar um bom serviço, né? Quando você vai trabalhando isso, você vai estar pensando o quê uma cidade do tamanho da cidade de São Paulo? Em evitar um colapso no atendimento. Então, esse foi o nosso primeiro trabalho. E foi a nossa grande sorte, né? Porque logo no início você teve uma pandemia que o mundo inteiro ficou apavorado, nós também ficamos, porque era uma coisa nova, a equipe de saúde não sabia com que estava lidando, com que estava chegando, a população assustada e via no profissional de saúde a sua única salvação. E o próprio profissional de saúde também estava assustado, porque ele também estava assustado com a doença, de ser infectado pela doença, e também como é que ele ia poder dar um atendimento para essa população. A nossa sorte, como nós já tínhamos iniciado com esse programa Avança Saúde, nós já tínhamos conseguido terminar algumas UPAs que estavam inacabadas e elas já estavam em funcionamento, a gente já estava oferecendo acesso para urgência e emergência, nós já tínhamos inaugurado algumas unidades de saúde novas. Hoje São Paulo tem 479 unidades básicas de saúde. Na época da pandemia, acho que a gente estava tínhamos aí umas 460 e poucas unidades de saúde. Já era um número grande de unidades que nós tínhamos. O que a gente fez com essas unidades? Nós pegamos e colocamos não só para atender consulta agendada, mas para atender a demanda espontânea, para que o paciente chegasse na unidade durante a pandemia, ele já tivesse o pronto atendimento. E aí foi nossa primeira experiência com a tecnologia. Porque esse paciente era um grande número de pacientes que nós tínhamos na cidade de São Paulo nesse momento. E você precisava fazer algum monitoramento nesse paciente, né? E aí ele começou a chegar na unidade básica de saúde. Nós percebemos que alguns deles, a gente fazia o primeiro atendimento, era início de sintoma, o próprio médico falava, se você tiver alguma piora, você volta. Muitas vezes, quando ele voltava, ele já voltava num estado crítico e já precisava de uma UTI, de um tratamento mais elaborado, né, mais complicado para nós, inclusive, que a gente estávamos aprendendo a lidar com a doença. Entendendo o que fazer ainda, né? Exatamente. Aí e aí você começou a criar leitos de UTI, chegamos São Paulo tinha 400 leitos de UTI, chegou a 1.475 nesse período. Foi o nosso número máximo, que a gente começou a transformar enfermarias em leitos de UTI, colocar respirador em tudo quanto é enfermaria, enfim. Depois eu até te falo um pouquinho mais sobre isso, não vou falar só disso para você. Aí a gente falou que precisa monitorar esse paciente. Aí entrou a tecnologia que esse paciente, quando ele chegava, ao invés de você falar para ele voltar quando ele não tivesse melhor, você começou a fazer um monitoramento, fazendo telechamada, fazendo chamada por telefone, enfim, o que o paciente disponibilizava de recurso de tecnologia, a gente utilizava, e se ele não tivesse melhora em 2 dias, a gente trazia ele de novo para dentro do serviço, colocamos os hospitais de campanha para dar para atender esse grande número de pacientes, e ficamos com os hospitais maiores transformados em praticamente leitos de UTI para dar retaguarda caso eles tivessem complicação lá. Isso foi a grande vantagem que São Paulo, e foi pioneiro, São Paulo foi exemplo que todo mundo copiou isso de nós, né? Nós fomos o primeiro a ter o hospital de campanha e todo mundo olhou São Paulo fazendo hospital de campanha e saiu várias cidades do Brasil, montou hospitais de campanha seguindo o nosso exemplo. E aí a gente criou um equipamento chamado @Covid. O que era o @Covid? O @Covid era o médico
o paciente tinha medo de ir nas unidades de atendimento. Então, você poderia fazer um atendimento médico pelo seu celular da sua casa, que nós chamamos e colocamos o aplicativo @Covid para a pessoa acessar e fazer a consulta médica. Só que o CRM ainda não autorizava a telemedicina nesse momento. Aí o Takano, mais uma vez, né, Takano? Pode até contar um pouquinho, você falar como é que foi essa sua experiência de ir falar com o CRM para a gente conseguir aprovação para aplicar a telemedicina no município de São Paulo. Fala um pouquinho, Takano, disso. Olá, obrigado, Regis, obrigado a todos os telespectadores aí por poder compartilhar. E principalmente obrigado ao secretário e à atual gestão por acreditarem, né, nos fazerem parte de toda essa história que o Dr. Zamarco, né, contou. E o único reparo, Dr. Zamarco, é que eu não encaro até como sorte, eu encaro como competência do senhor e daqueles que nos antecederam, né, o prefeito Bruno Covas, o secretário Edson Aparecido, que tiveram aí a sacada de fazer um planejamento, né, de identificar a necessidade de reestruturar e qualificar a rede de atenção primária, e o resultado foi que São Paulo estava preparado, quando a maioria, não só das cidades do Brasil, mas das cidades do mundo, padeciam aí pela falta de estrutura. Então eu tive uma oportunidade muito gratificante de poder contribuir aí com a gestão, para não só entregar novos equipamentos, mas qualificar, né? Qualificar com a tecnologia, qualificar com o equipamento. Quando você entra numa unidade de saúde do município de São Paulo, é difícil, né? Eles brincam o padrão BID, o padrão da Secretaria Municipal, o acabamento, o cuidado, o zelo que os profissionais de saúde têm para tratar da população paulistana é de encher os olhos, né? É por isso que eu agradeço o secretário, agradeço o prefeito Ricardo Nunes por acreditar num projeto que hoje, né, colhe muito resultado positivo. E a tecnologia, eu acho que foi bastante oportuna, né? Se existe algum legado da pandemia, alguma lição aprendida, foi exatamente o uso da tecnologia. E a telemedicina, ela foi muito importante. O CFM tinha acabado de revogar uma portaria, né, antes mesmo da pandemia, que desautorizava o médico a fazer o primeiro atendimento, né, por telemedicina. E exatamente essa questão que o paciente ele não poderia fazer só o retorno. E que a gente foi junto, não só o CRM de São Paulo, mas também formalizamos ao Conselho Federal de Medicina para que autorizasse esse primeiro atendimento auxiliado por tecnologia de informação. E foi muito importante, né? Criamos os consultórios híbridos, o monitoramento, né? A oportunidade de tratar com qualidade o cidadão, né? O resultado foi que São Paulo conseguiu superar a pandemia como exemplo mundial. A gente falou um pouquinho da pandemia, né, e todas as inovações que vieram a partir da necessidade de tratar as pessoas que ficavam doentes. Naquele momento a gente já não está mais na pandemia, mas eu acho que fica algum aprendizado e ficam algumas experiências que continuam melhorando o atendimento das pessoas. E uma delas é o WhatsApp. Eu queria entender como que a Secretaria Municipal de Saúde, o programa que o Takano coordena, né, o Avança Saúde, usam o WhatsApp para facilitar e dar mais agilidade, né, dar mais humanidade nesse atendimento às pessoas. Existe um grande sofisma que a tecnologia afastaria as pessoas, né? O dia a dia está provando o contrário. As redes sociais, a tecnologia, as ferramentas, elas estão sendo usadas para aproximar. E na saúde não poderia ser diferente. Então o WhatsApp é um dos instrumentos que a Secretaria identificou como linguagem direta para falar com a população. Então hoje em dia, grande parte da população ele não atende telefone, ela utiliza os métodos de comunicação com uma restrição, e o WhatsApp é a linguagem popular. E essa gestão fala a linguagem do povo, ela precisa trocar, ela precisa interagir por toda e qualquer oportunidade que melhore, né, essa promoção da saúde. O WhatsApp foi uma excelente sacada, ela é uma ferramenta muito importante para trocar experiências, para relembrar agendamento, para evitar a perda primária, não só o WhatsApp, mas também o aplicativo e-Saúde SP, né, que é hoje uma grande plataforma estruturada para que o cidadão ele possa consumir e alimentar a gestão com seus dados de saúde. E a importância do WhatsApp é que esse número, as pessoas depois precisam registrar esse número
para poder ter no seu celular e atender o WhatsApp. E, enfim, nós temos uma grande demanda de pacientes na cidade de São Paulo. São Paulo, ele tem que cuidar da baixa e da média complexidade, principalmente em consultas, cirurgias e exames. E a gente tem feito isso. A expansão que nós fizemos dos hospitais que funcionavam de segunda a sexta-feira, das 7 às 19 horas, e nós aumentamos, porque são hospitais que têm centro cirúrgico, que têm sala de recuperação pós-anestésica, que têm leito de internação. Esses hospitais, que também ajudaram bastante durante a pandemia, no pós-pandemia nós transformamos eles em 24 horas para poder pegar a demanda de cirurgia que existia no município e poder resolver essa demanda. E nós estamos fazendo isso. Só que o paciente, como o Takano acabou de falar, o WhatsApp ele é só mais uma ferramenta, porque as outras ferramentas que nós continuamos utilizando para poder chamar o paciente e no dia do exame dele, no dia da consulta, que ele tem que procurar o serviço que já está marcado para ele, nós utilizamos essas ferramentas para que ele não esqueça de ir na consulta, ou se por qualquer motivo ele não puder, ele nos avise para a gente poder colocar um outro paciente e não perder essa consulta. Então, nós fizemos essa campanha nas unidades básicas de saúde, nós colocamos banner falando da importância dele comparecer no dia da consulta ou no dia do exame, e se não for, para ele disponibilizar a vaga dele para uma outra pessoa. Isso tem nos ajudado bastante, né? Para poder atender o maior número possível de pessoas que estão aguardando aí por uma cirurgia, por um exame ou uma consulta. Tem outro avanço tecnológico, né? Durante muito tempo, a gente ia ao médico, o médico tinha lá um prontuário, né? Tinha aquele envelope com o seu nome, os seus dados, o remédio que ele tinha prescrito, né? As medidas e tal. E as coisas foram evoluindo. Muitos médicos ainda usam o envelope com o seu fichário, mas hoje a prefeitura já tem os dados clínicos dos pacientes integrados, né? Num sistema integrado de uma consulta muito mais ágil e em qualquer unidade, né? Como é que funciona isso? Como que isso ajudou no atendimento à saúde? A tecnologia, como eu falei, foi um grande avanço que nós tivemos, né? Conseguimos aí a aprovação do Conselho Regional de Medicina para que nós pudéssemos implementar a telemedicina, e nesse investimento que nós fizemos no Avança Saúde 1, uma das exigências do Banco Interamericano de Desenvolvimento é que nós investíssemos na tecnologia, e o prontuário eletrônico foi uma das propostas que nós fizemos, e nós já começamos nesse período a fazer esse investimento. Hoje São Paulo tem uma cobertura de 100% pelo prontuário eletrônico, então isso nos ajuda inclusive para fazer o monitoramento da cidade, além de ter o atendimento dentro da nossa plataforma e-saúde, que tem ali a pessoa que está cadastrada na plataforma, todos os exames que ela fez, toda a consulta que ela fez, ela pode ter no celular dela essa informação. E o próprio médico que está acompanhando também tem essa informação dentro desse prontuário. Isso foi um grande avanço na cidade de São Paulo, né? Então, é um diferencial da nossa cidade, uma cidade que hoje está sendo... Nós recebemos a visita de pessoas do Ministério da Saúde, recebemos a visita de pessoas da Secretaria do Estado da Saúde, vendo como nós estruturamos a tecnologia no município de São Paulo para, mais uma vez, ser implementado nos outros entes federativos, que está aquilo que a gente já fez aqui, o pessoal está começando a fazer no Brasil como um todo. Isso vai ser muito bom, porque a gente vai poder ter uma integração de toda a nossa população, e a gente poder ter uma ideia quais são as doenças que mais afligem no nosso país, como é que a gente pode, os mecanismos que a gente pode ter de atuação para melhorar isso, para melhorar as campanhas de vacinação. São Paulo, no pós-pandemia, tinha coberturas de 70%, hoje nós já chegamos a 95%, e foi através da tecnologia, fazendo a busca ativa, que a gente conseguiu trazer esses pacientes para dentro do serviço e poder aplicar as vacinas e melhorar esse cenário na nossa cidade.
né? A mesma coisa a gente tem feito, como eu já falei aqui, com a marcação de consulta, que a gente consegue trazer as pessoas para fazer a marcação de consulta, mostrar o que São Paulo precisa. Eu tenho que implementar o número de cirurgias, eu vou colocar que tipo de equipamentos, eu tenho que fazer contratualizações com o serviço privado. A gente fez várias contratualizações hoje para atender oncologia no município de São Paulo. Nós temos contratualização com serviços privados como a C Camargo, como o IBCC, né? Isso tudo a gente consegue ver monitorando e vendo o que a gente tem dentro do nosso serviço. E o mais importante, mostrar o número de população que é atendida pelo SUS na cidade de São Paulo, né? São Paulo tem 12 milhões de habitantes, mas conta aí, Takano, quantos nós já atendemos aqui? Em 2024, atendemos 9 milhões e meio de usuários, né, dentro dos estabelecimentos SUS sob gestão municipal. Então, isso é uma expansão significativa. Em 2017, o referencial era 7 milhões e 800. É o maior ciclo de expansão de atendimento da atenção primária, né, que a gente viveu recentemente. Uma coisa importante, Zé Marco, para destacar a relevância do prontuário eletrônico é separar o que é um prontuário digitalizado de um prontuário eletrônico, que é o que São Paulo tem hoje em dia, né? O pessoal briga com o médico e fala que o prontuário eletrônico nasceu para entender a letra do médico. E essa é uma das vantagens. Mas a principal vantagem é que, além da teleassistência, o município de São Paulo hoje tem condições de aplicar ciência de dados em saúde. E isso é fundamental. E aí eu dou um outro exemplo de uma revolução que o Dr. Zé Marco conduziu nos últimos 4 anos. Antigamente, os laudos de exame laboratoriais eram um retrato, né? Um PDF que o paciente levava para o médico. Hoje, os dados de exames laboratoriais são os dados estruturados. O que significa isso? Com o dado estruturado, a gestão consegue analisar o seu perfil epidemiológico e de acometimento das principais doenças e aplicar e propor medidas de prevenção e promoção de saúde. Esse é o diferencial. Ou não seja, basta só gerenciar... Se uma região da cidade, através dos dados, você consegue identificar que ali tem uma epidemia de alguma doença ou está se formando essa epidemia, você já consegue atuar na raiz e isolar e conseguir... De uma maneira automatizada. Então, muito mais do que poupar as sacolas, né, de supermercado que o paciente levava, e essa também é uma grande conquista que a população paulistana tem. Hoje, toda a rede municipal ela consegue ter acesso a esses tratos, também oferecer ao cidadão aquilo que é de direito. Então, o paciente ele leva consigo, né? E o profissional de saúde hoje está habilitado, são todos os pontos da rede, tem acesso aí à plataforma, ao visualizador clínico, e o médico consegue tomar a decisão, o médico na assistência e a gestão fazendo o planejamento. Falando nas diversas unidades de atendimento, né? Recentemente a prefeitura inaugurou a 34ª UPA em Heliópolis, né? E eu queria entender um pouquinho quais são as novidades que essas novas unidades de saúde estão entregando para a população e como que as mais antigas também passam por uma modernização para poder estarem no mesmo patamar das novas. O que nós fizemos na cidade de São Paulo, né? A gente saímos lá de 3 UPAs, estamos com 34 agora com essa UPA que o prefeito acabou de entregar, e vamos chegar a 45. Todas elas são estruturadas para ser a porta de entrada da urgência e da emergência. E dentro dessas UPAs, nós colocamos as especialidades que são mais procuradas na urgência e emergência, que são a cirurgia, a ortopedia, a clínica médica, a pediatria e o serviço de odontologia, 24 horas para a população. Vou puxar um destaque também para a tecnologia, né? Então, antigamente, no município de São Paulo, não existia um método para classificar o risco do paciente da urgência, né? Então, o protocolo de Manchester, um protocolo reconhecido internacionalmente, só era vivenciado em hospital particular. Porque todo gestor, não só do município, mas também do governo, dos outros estados, falava, olha, o protocolo é bom, mas tem que ter um investimento muito alto. A atual gestão, ele fez esse investimento. Hoje, a gente conta com um sistema informatizado de classificação de risco homologado pelo protocolo de Manchester, pelo Grupo Brasileiro de Classificação de Risco, o que oferece uma segurança muito grande para que o paciente que mais precisa seja atendido primeiro. O segundo ponto de tecnologia, o Zé Marco é o precursor,
né? São as ações de tele-AVC e telecardio, que de uma maneira integradas não somente salva vidas, mas também gera uma eficiência no uso do recurso muito importante, né? Eu sempre vejo a experiência do Zamar, que ele pode compartilhar na época que ele era diretor do hospital lá do Valdomiro, né? Então, e isso que o Takano está falando, a importância da tecnologia, nas UPAs principalmente, a gente fez aqui um treinamento da equipe, né? É importante falar isso, que estava até me esquecendo. A gente conseguiu diminuir a mortalidade por infarto agudo do miocárdio de 30% para 4%, porque hoje o paciente que chega numa UPA, na hora que faz a triagem, que o Takano acabou de falar, nossa equipe está treinada para isso, a equipe de enfermagem que faz a triagem está treinada, ela faz a suspeita que esse paciente está tendo um infarto, da entrada dele até ele receber o porta-agulha, que nós chamamos que é a medicação trombolítico, leva 20 minutos. Com isso, nós conseguimos diminuir de 30% para 4%. O que é isso, né? O paciente hoje, o médico, a gente não consegue colocar um cardiologista em 34 UPAs. Então, o que nós fizemos? Nós fizemos um serviço que é o chamado telecardio, que o Takano falou, que tem um cardiologista 24 horas dando suporte para todas as nossas UPAs e para todos os hospitais que têm porta de urgência e emergência aberta. E as AMAs 24 horas também. Então, esse paciente, quando ele chega, é identificado na triagem que ele está com suspeita de infarto, imediatamente ele entra para a sala de emergência, o médico emergencista, que também já está treinado, ele passa um eletro e encaminha para o cardiologista que está à distância, o cardiologista em 5 minutos responde para ele. É um infarto supra, que é uma nomenclatura médica que indica que você tem que fazer uma medicação para reverter esse infarto, e ele fala, pode trombolizar o paciente. Esse paciente é trombolizado e você reverte o infarto e salva a vida desse paciente. Então, nós conseguimos fazer isso hoje em todas as nossas unidades de urgência e emergência. E tem o teleneuro. O teleneuro a gente não consegue fazer a medicação dentro das UPAs, porque ele precisa de uma tomografia. O que nós fizemos? Colocamos tomografia, renovamos todo o nosso parque tecnológico, colocamos tomografias novas em todos os hospitais, inclusive naqueles que não tinham, que eram os hospitais menores, nós colocamos a tomografia. O paciente, ele chegou na UPA, o médico fez a suspeita que ele está tendo um AVC, imediatamente ele é encaminhado para o hospital dele de referência, que fica próximo, fazemos uma referência no máximo ali, que ele fica a 1 a 2 quilômetros. Ele chega, ele entra direto para a tomografia, faz a tomografia. Eu também não consigo ter neuro em todos os hospitais da cidade de São Paulo, né? Então, o que nós fazemos? Temos uma equipe de neuro à distância, a tomografia é encaminhada para o neuro, ele fala, tromboliza o paciente, porque o paciente que tiver um AVC isquêmico, ele tem que ser trombolizado nas primeiras 6 horas para ele sair desse quadro sem sequelas. Estamos caminhando. O ano passado nós conseguimos tirar 529 pacientes sem sequelas. Mas qual é o nosso maior problema ainda nessa atuação? O paciente chegar dentro da janela de oportunidade, que é antes das 6 horas. Então, porque o que acontece? Todo mundo que tem uma dor de cabeça, que está uma tontura em casa, toma um analgésico, eu vou dormir um pouco, vou deitar um pouco, se eu não melhorar, eu vou no médico. É esse o maior problema, que é a janela de oportunidade. Então, hoje, a gente tem feito várias campanhas publicitárias dentro dos nossos meios de publicação, falando sobre isso, e colocamos os agentes comunitários de saúde, que hoje nós temos mais de 10 mil, porque nós temos 1.717 equipes de saúde da família distribuída pela cidade toda, orientando a população. Se alguém nessa casa tiver algum problema, uma dor de cabeça forte, tiver um desmaio, alguma tontura, leve imediatamente para um serviço de urgência e emergência. Não fique aguardando ele melhorar, porque senão você pode perder a janela de oportunidades. E na dúvida também, há a oportunidade da teleconsulta solicitada pelo aplicativo, né? Uhum. Então, para os casos não urgentes, para que efetivamente a gente possa dar uma orientação diagnóstico, dentro do aplicativo e-Saúde também o cidadão ele consegue acessar aí
um suporte de teleassistência 24 horas por dia. Então é muito importante. A gestão investe na qualidade e na segurança para que a população tenha o melhor resultado assistencial. Falando mais um pouquinho do e-saúde, que a gente vai estar falando bastante da tecnologia, o e-saúde, ele é o nosso aplicativo, que é a nossa plataforma. Dentro do e-saúde, nós temos várias coisas que a pessoa pode acessar. Então, nós temos o Moder SP, que é sobre o consumo de álcool, orientando a população se o consumo dela está excessivo, quais os cuidados que ela tem que ter. Tem o Agenda Fácil para agendar consulta, tem o pronto atendimento. Hoje nós temos cadastrado... Busca remédio. Busca remédio. Então, nós temos cadastrado hoje, dentro do e-saúde, mais de 3 milhões de CPFs, que são pessoas que já estão com o e-saúde cadastrado, que já estão utilizando o e-saúde. E ele pode ser ampliado para a cidade toda, né? Então, para a população toda. Então, é importante que as pessoas já conheçam o que elas têm e que elas podem utilizar dentro do serviço de saúde, dentro do aplicativo e-saúde na cidade de São Paulo. Secretário, você falou brevemente de uma unidade que já tem o atendimento para saúde bucal também, né? Atendimento odontológico. Pela minha conta aqui, pelo meu roteiro, já são 444 UBSs que têm atendimento odontológico. Me corrija se eu estiver errado. Mas eu quero saber se vocês já conseguem colher resultados, já conseguem ter um panorama do quanto melhorou a saúde bucal do paulistano com esse atendimento oferecido. Isso foi um grande avanço nosso, porque várias unidades, hoje todas as nossas unidades, tanto de urgência e de emergência, nós abrimos com o serviço de atendimento de saúde bucal. Ou na urgência e emergência, ou no atendimento das unidades básicas de saúde, nas UBSs. Todas as UBSs novas, elas têm um atendimento de saúde bucal. Qual é a importância disso? Porque antigamente, primeiro que não eram todas as unidades que tinham. Tanto é que ainda você viu que você falou 444 das 479. A nossa intenção era colocar em todas as nossas unidades. Tanto é que aquelas que ainda não tem é porque não tem um espaço para você colocar o equipamento de odonto e oferecer o serviço para aquela população. Nessas unidades a gente tem procurado um outro espaço físico para poder acomodar o UBS e poder oferecer esse serviço. Porque até então, quando o paciente tinha algum problema de saúde bucal, principalmente as próteses, ele era encaminhado para um serviço de centro de especialidade odontológica. E lá que ele tinha esse atendimento. Quando nós colocamos esse serviço em todas as unidades de saúde bucal da cidade de São Paulo, e nós fizemos a contratação do dentista que tivesse capacidade de fazer a prótese dentro da unidade, né? Que não fosse fazer uma encaminhoterapia, né? Atender e mandar o paciente procurar um centro de especialidade, não, era para atender e resolver o problema do paciente. Com isso, hoje, nós não temos ninguém mais esperando por prótese na cidade de São Paulo. Quem precisa de uma prótese, inclusive nós colocamos esse serviço até nas UOM, que são as unidades odontológicas móveis. Hoje, a população de rua que tem um problema precisa de uma prótese, que é atendida numa unidade móvel, ela faz a prótese na unidade móvel pelo dentista que está ali. Então, isso foi um grande ganho que nós tivemos na cidade de São Paulo. Aí uma oportunidade de destacar a tecnologia de novo, né? Para chegar nesse resultado, o gabinete ele monitora a totalidade dos tratamentos iniciados e concluídos. Isso virou um indicador. Então a gente tem que propor aí um objetivo e ter método de acompanhar se o objetivo está sendo seguido ou não. E dessa forma que a gente consegue ter a certeza. Se todo atendimento iniciado ele está concluído, o indicador é positivo, a gente reporta para o secretário, aonde tem que ter uma medida mais de aumento de oferta e resolução, ou onde está tudo de acordo com o planejado. E o tratamento preventivo, aquele nas escolas, ensinando as crianças a escovar os dentes, ou com as populações mais vulneráveis, como é que a secretaria cuida desse atendimento? Essa é uma grande parceria que a saúde tem com a educação, né? Hoje nós temos o Saúde na Escola. Então, nós fazemos várias atividades na escola e nós temos para cada UBS, ela cuida de 6 escolas.
Então, aquelas crianças, a responsabilidade daquela UBS. Então, aquela UBS tem que verificar se a vacinação está dentro da meta exigida pelo Ministério da Saúde. Se não tiver, tem que propor ações naquela escola, e aí a gente tem feito isso. Aí essa ação vai desde a vacinação, ou na escola, ou mandar recados para os pais, para que os pais tragam as crianças até a unidade básica de saúde, e tem o serviço odontológico preventivo, que você tem o dentista dessa unidade básica de saúde, que hoje, por isso que a importância dele, além de fazer a prótese, fazer esse trabalho que é ir até a escola, fazer as orientações de escovação, como é que usar de alimentos, o que ele tem que comer, tudo isso é feito junto desse programa que a gente faz em parceria com a educação. Muito bom. Bom, a gente falou sobre muitas coisas aqui, sobre muitas inovações que a Secretaria Municipal de Saúde vem oferecendo para a população, sobre as novas unidades, né, sobre o uso da tecnologia. E para a população poder entender como usar esses recursos todos, poder baixar o e-saúde, qual que é a dica que vocês deixam para que as pessoas realmente se apropriem da tecnologia e possam usufruir de todo esse atendimento que a Secretaria propicia? A primeira coisa que é importante é a pessoa baixar o aplicativo do e-saúde, e dentro do aplicativo ela vai encontrar todas as informações que a gente tem da Secretaria de Saúde e o que a gente está oferecendo, né, Takano? Eu acho que isso é uma das principais coisas, né? O Takano comentou que hoje nós tivemos 9 milhões de pessoas que passaram pelo serviço de saúde no município de São Paulo. Eu sempre brinco que a gente fala assim, que a população SUS dependente na cidade de São Paulo, eles dizem aí no Ministério da Saúde que é de 6 a 7 milhões de pessoas. A gente prova que a população que utilizou o serviço de saúde na cidade de São Paulo são mais de 9 milhões de pessoas. Então, tudo bem, a gente tem a invasão do município de São Paulo, a gente sabe disso, que a grande São Paulo utiliza bastante, principalmente nas periferias, elas invadem o nosso serviço e utilizam o nosso serviço. Mas mesmo assim, na cidade de São Paulo, hoje, a gente tem um grande número de pessoas utilizando o serviço. E é importante que essas pessoas se apropriem do que tem na cidade de São Paulo para melhorar sua qualidade de saúde, né? E a gente, através desses aplicativos, desse monitoramento que eu falei aqui que a gente faz, tem várias orientações dentro do e-saúde, ela vai ter uma qualidade melhor e quando ela precisar, ela vai saber qual o melhor serviço procurar. Um ponto importante destacar, o Dr. Zarmarco ele deu uma diretriz de padronização dos consultórios digitais dentro de cada unidade da atenção primária. É uma espécie de catequização digital. Então, muitas vezes, o usuário que ainda não tem tanta familiaridade, ele pode contar com a sua unidade de atenção primária para aprender a utilizar os recursos que a municipalidade oferece. Então, isso é um processo de ensinar, né? A gente usa a tecnologia para várias atividades do dia a dia, mas é fundamental utilizar a tecnologia em prol da saúde e também é um esforço muito grande de inclusão digital, né? Então, praticamente, em cada unidade você vai ver o mesmo layout, a mesma padronização, justamente para tentar fazer aquele processo que o banco, né, a rede bancária, no começo tinha um atendente do lado do caixa eletrônico. À medida do possível que você ganha conhecimento, autonomia, ganha confiança, né, entender que o investimento que está sendo feito é um investimento sério, responsável e com uma sustentabilidade muito grande para, acho que, os próximos passos, né, onde o usuário vai ter uma certa autonomia para fazer o uso dos recursos dentro de casa. A gamificação é muito importante, o usuário entender que ele faz parte de uma maneira ativa na sua produção do bem-estar. Então, o estímulo que a gente dá para ele controle seu peso, controle seus hábitos. O usuário é importante para a sua saúde e ele precisa estar engajado e ele pode contar com a Secretaria Municipal de Saúde para estar do seu lado. E importante que, além de acessar o e-saúde, se ele tiver dúvida, não tiver familiarizado com a tecnologia, né, que a gente quando criou esse consultório de tecnologia e fosse o mesmo padrão no município inteiro, porque a gente tem a população que está envelhecendo na cidade de São Paulo. E a população que está mais idosa tem uma certa dificuldade com a tecnologia. Então,
essa foi a nossa preocupação, para que você orientasse e alguém ensinasse como ela lidasse com a tecnologia e se familiarizasse com o que nós estávamos oferecendo na cidade de São Paulo. E uma outra coisa importante para a população, ela tem, perto da sua casa, sempre tem uma unidade básica de saúde. E qualquer dúvida, se ela não conseguir, através do meio de comunicação que a Secretaria disponibiliza, que ela vá até a unidade básica de saúde e lá vai ter sempre alguém para orientar e tirar todas as suas dúvidas e ver qual é o melhor serviço para atender a necessidade dela. Orientar, inclusive, como usar o aplicativo, como usar os canais de atendimento, né? Exatamente. Muito bom. Secretário Municipal de Saúde, Luiz Carlos Zamarco, coordenador do programa Avança Saúde, Marcelo Takano, muito obrigado por esse papo aqui, muito obrigado pelas orientações e por contar pra gente todas as inovações e todas as novidades que a Secretaria Municipal de Saúde está ofertando para a população de São Paulo. Eu também quero agradecer assim, a oportunidade da gente falar um pouquinho do que nós estamos fazendo na saúde para o paulistano. Então, é importante que ele conheça, que ele tenha acesso e aproveite aquilo de bom que nós estamos oferecendo. Acompanhe mais novidades da Prefeitura de São Paulo em nosso site e redes sociais e siga o videocast nas plataformas da CBN. Eu sou o Regis Salvarani e nos vemos no próximo episódio. Até lá! Acontece em São Paulo. Prefeitura de São Paulo. Aqui, o trabalho não para.